Saudações, gente bonita. Em Goiás, 10 horas da manhã, fazem 24 graus. E eu quero discutir sobre uma coisinha simples, que é a questão da previsibilidade. Bom, para demonstrar meu ponto, primeiro a gente precisa de uma pedra. Isso aqui, um pedaço de basalto, certo? Isso aqui é um pedaço de basalto, essa rocha chama basalto. Esses furinhos são gás que tinha dentro dela, provavelmente gás carbônico. Isso aqui tem uma certa massa, não vou falar em termos de peso não, vou falar em termos de massa. Isso aqui tem uma certa massa. Vamos fazer o seguinte. Eu sei que massa mais aceleração é igual a força, certo? Então força igual massa vezes aceleração. Eu vou aplicar uma determinada força, ou seja, vou acelerar meu braço e nós vamos tacar essa pedra, vamos chamar de pedra, para frente. Ok. Nós sabemos que tem uma lei da física muito simples, que é um corpo em movimento tende a continuar em movimento, é a lei da inércia, até que outra força se aplique sobre ele. Uma força vai se aplicar, eu estou prevendo, uma força vai ser aplicada sobre esse pedaço de basalto assim que eu soltar ele da minha mão, é a força da gravidade. Essa força da gravidade é igual a 9,86 ou 88 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu lançar isso aqui com uma aceleração superior a 9,86 metros por segundo ao quadrado, por algum tempo ele vai conseguir vencer a gravidade. Mas, no fim, a gravidade vai vencer e ele vai cair. Se eu lançar isso aqui para frente, ele vai ir para frente. Se eu lançar isso na direção norte, ele vai para o norte, ele não vai para o sul, não vai para o leste, não vai para o oeste. Lançando na direção norte, ele vai para o norte. Certo? Aplicando uma força superior, uma aceleração superior a 9,86 metros por segundo ao quadrado, isso aqui vai seguir adiante e vai subir. Mas a gravidade inevitavelmente vai vencer. E aí ele vai cair. Essas são previsões. Vamos testar então? Eu vou usar uma força e vou tentar lançar a pedra para frente. Vou tentar lançar com uma velocidade superior a 9,86 metros por segundo ao quadrado. Então eu estou prevendo que a pedra vai subir, vai ir para frente, vai na direção norte e depois vai cair. São previsões que eu faço a partir das regras que eu conheço do mundo. Vamos ver se vai funcionar. Opa, funcionou! Então quem diria, as regras da física funcionam no mundo real. Mas por que isso? O camarada aqui, evidentemente não existe ninguém chamado Top Gun, é basicamente um troll ou coisa parecida. Mas o ponto dele é válido. Por que eu falo como se eu tivesse uma bola de cristal? Bom, eu não tenho. David Hume mesmo, que nós citamos, fez algumas inferências muito interessantes sobre isso. Ele falou que o conhecimento indutivo, ele não é necessariamente um conhecimento verdadeiro. Ele usou até a expressão hábito. Por exemplo, a gente se acostuma com o fato de que todos os dias o sol nasce. E nasce aproximadamente no leste. Na verdade, eu explicar para os meus alunos, ele só nasce no leste, exatamente no leste, no dia dos equinócios. Depois ele vai declinando até a latitude dos trópicos na direção norte, né? No mês de junho, aí você tem o solstício, que é o ponto do ano em que o sol nasce mais ao norte, e depois ele volta para o equinócio, né? Em setembro, nasce exatamente no leste, e declina para o sul, o máximo do sul, até novamente a latitude dos trópicos, até o dia do solstício do sul, né? Que é inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Então, basicamente, pode parecer estranho a gente falar de geografia, mas é assim que as coisas funcionam. Elas não são aleatórias, elas têm regras. Deixa eu dar um exemplo a partir disso que eu falei. Como é que a gente sabe o dia do equinócio? São os 2 dias do ano que o sol nasce exatamente apontado para o leste.
Os 2 dias do ano em que o Sol nascer apontados exatamente para o leste são os equinócios. Como é que a gente sabe o solstício? São os 2 dias do ano que o Sol nasce mais afastado do leste. Mas como assim mais afastado? Aí explica como a gente sabe os trópicos. Por que eu sei que os trópicos são 23 graus, 16 minutos, os segundos mudam ano a ano? Sabe aquelas linhas que você atravessa no estado de São Paulo e Paraná e fala, aqui atravessa o Trópico de Capricórnio? Aquilo é mentiroso. Porque o Trópico de Capricórnio vai um pouquinho para o norte, um pouquinho para o sul a cada ano. O que determina a latitude do trópico é a inclinação da eclíptica terrestre, a inclinação máxima da eclíptica terrestre, em relação ao plano orbital do Sol. Então tem uma regra. A regra que determina qual é a latitude dos trópicos é a inclinação máxima do plano orbital da Terra em relação ao plano da eclíptica do Sol. Perfeito? Essa inclinação corresponde exatamente à latitude dos trópicos. 90 graus menos essa inclinação é igual à latitude dos círculos polares. Aplicando a matemática mais simples, o que eu aprendi? Essa é a igreja da minha cidade, da matriz de São Francisco de Assis. Como ela começou, como ela terminou, uau! Mas voltando ao assunto, se eu somo a latitude dos trópicos mais a latitude do círculo polar, eu sempre vou ter 90 graus, que é exatamente a latitude do polo. Se o polo estiver no norte, é polo norte. Se o polo estiver no sul, é polo sul. Vamos até mudar de paisagem para a gente continuar com essa explicação. Para que fique claro a ideia do conhecimento. Certo? O conhecimento é uma coisa que a gente adquire para tentar explicar o mundo. Deixa eu mostrar uma coisinha rápida para vocês. Vejam essa representação esquemática. Aqui vocês entendem o que eu digo como inclinação axial. Essa inclinação axial equivale à latitude dos trópicos. Atualmente ele é 23 graus, 16 minutos e alguns segundos. Se você tira 90 graus menos 23 graus, e aí está em meio, mas eu não gosto desse tipo de notação, seria 23 graus e 30 minutos. Quando eu fiz faculdade era 23 graus e 16 minutos. Muda, entende? Muda. E a gente percebe isso vendo o nascer do Sol. Quer dizer, hoje em dia quase ninguém vê o nascer do Sol, né? Mas se prestasse atenção, veria exatamente o que eu estou dizendo. No dia dos equinócios, ele nasce exatamente no leste. No solstício de junho, ele nasce na sua posição mais ao sul. No solstício de dezembro, ele nasce na sua posição mais ao norte. A inclinação, se vocês pegar um eixo entre o dia que ele nasce, em 23 de setembro, e o dia que ele nasce, em 22 de junho, vocês vão ver que ele corresponde exatamente à latitude dos trópicos. Olha que loucura. Então, sabendo a posição que o Sol nasce, a gente sabe o dia do ano que a gente está. Hoje em dia, esse conhecimento se perdeu. As pessoas mal e mal percebem que o local em que o Sol nasce muda ao longo do ano. Tem gente que nem percebe que a hora que o Sol nasce é diferente de acordo com cada dia do ano. Tem gente que não vê estrelas, então não sabe que as constelações que a gente vê mudam ao longo do ano. Certo? É até difícil falar de conhecimento hoje em dia, porque a maioria das pessoas não observa nem o que está na cara delas, que é o Sol, que são as estrelas, que a hora que o Sol nasce, que a hora que o Sol se põe. As pessoas não percebem que com a Lua acontece a mesma coisa. Ela também nasce no leste e também se põe no oeste. Correto? E que ela tem um ciclo diferente do Sol, que não é exatamente de 12 horas. As pessoas simplesmente não conseguem perceber isso. Que se você pegar uma mesma hora da noite ao longo de um mês, a posição que a Lua vai estar vai ser completamente diferente. Então, veja bem. Veja bem. Se hoje em dia as pessoas não conseguem sequer perceber aquilo que o homem das cavernas, 100 mil anos atrás, conseguia entender, conseguia perceber, oh meu Deus, o Sol nasceu numa hora diferente,
Oh, meu Deus, o Sol nasceu numa posição diferente, se pôs em uma posição diferente, as estrelas no céu estão diferentes, a posição da Lua, mais ou menos na mesma hora, está diferente de ontem. Que são coisas básicas, gente. São coisas básicas. E isso que está na cara das pessoas, as pessoas não veem. Perfeito? E se elas não veem, imagina conseguir explicar. Imagina que é plenamente possível você, caso você saiba a latitude que você está, você saber o dia do ano que você está. Imagine que é plenamente possível que, se você souber o dia do ano que você está e perceber a posição do Sol num determinado horário, você consegue calcular a latitude que você se encontra. Eu ensinava isso para os meus alunos. Inclusive, eu tenho uma apostila que explica isso. Só que eu deixei de utilizar, porque os livros didáticos, eles foram ficando cada vez mais fracos. Eu fui percebendo, fui professor há 20 anos. Eu fui percebendo essas coisas, os livros didáticos, essas apostilas dos grandes sistemas de educação, que se seu filho estudar numa escola particular, vai ser o que ele vai receber, que você acha que é brasileiro, mas é mandado fazer por gente da Inglaterra, por gente do Canadá, por gente dos Estados Unidos, você pensa, por que os jovens estão cada vez mais burros? Porque eles estão, gente, com todo respeito, eles estão cada vez mais burros. Porque os livros didáticos são cada vez mais imbecis. Nos últimos anos meu como professor, eu deixei de ensinar isso. Porque não tinha no livro. Sabe? Os livros de ensino médio tinham a cara de pau de dizer que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. As pessoas foram se tornando cada vez mais burras, porque elas foram ensinadas a serem cada vez mais burras. Correto? Simplesmente se ensina errado. E aí foi ficando cada vez mais difícil manter a minha profissão, cada vez mais difícil. Eu lembro que no primeiro ano que eu dei aula de escola particular, eu ensinava para os meus alunos saber a distância exata entre um ponto A e um ponto B, considerando ou deixando de considerar a curvatura da Terra. E os moleques davam conta. Hoje eles não conseguem entender fuso horário. De verdade. Tipo, eu passava exercício simples, ó. Catalão fica na longitude tal. Catalão fica na longitude tal. Sabendo que em catalão são, por exemplo, 18 horas e 30 minutos, qual vai ser a hora astronômica de um local que esteja em, sei lá, 43 graus oeste ou 52 graus leste? Isso é uma conta que é simples, fácil de fazer. Eu ensinava na minha apostila. Fácil. Hoje eles não conseguem. Não conseguem. Muitos não conseguem conceber. Por que isso acontece? Então, você vê as pessoas questionando que a Terra é redonda porque elas não conhecem o básico de física, não entenderam a lei da gravidade. Elas não conseguem entender o básico de geometria. Geometria básica, simples, plana, que foi a que Eratóstenes utilizou. As pessoas não conseguem compreender o básico de astronomia, o básico de geografia. Por isso que a disseminação de falsos conhecimentos, de bobagens, como vacina causa autismo, como a Terra é plana, se tornou possível, porque cada vez menos pessoas sabem matemática básica, geometria básica, geografia básica, astronomia básica, ciência básica, física básica, química básica. É isso que vem acontecendo. E é por isso que aparece pessoas que falam, nossa, Leide, você faz exercícios de futurologia. Eu não faço exercício de futurologia. É ciência que chama. Mesmo considerando que a sociedade, que as regras que movem a sociedade são completamente diferentes das leis naturais, as leis sociais são mais ou menos aplicadas. Não é que a gente vai ter certeza do que vai acontecer no futuro, mas, adoro bobeira, mas
O passado tende a se repetir. O passado nos dá uma boa ideia do futuro. Deixa eu só colocar um intervalo comercial, porque, não somos monetizados e, existem contas. E eu já vou explicar a relação que tudo isso que eu falei tem com geopolítica, tem com o momento atual. Inclusive para ajudar vocês. Nossa, por que você fala isso? O mundo está tão em paz. Não saiu nada no Jornal Nacional. É a base cognitiva, Se a maioria das pessoas se informam pelo Jornal Nacional e o Jornal Nacional não fala o que está acontecendo, a maioria das pessoas sequer vai acreditar que está acontecendo alguma coisa. Porque crê, porque confia que se tivesse acontecendo alguma coisa, o Jornal Nacional mostraria. Estão me entendendo? Deixa eu colocar aqui o intervalo comercial e já volto. Muito bem, vamos tentar fazer previsões a respeito do futuro baseado no que a gente sabe do passado. O Estado de Israel é um estado de apartheid. É o primeiro estado de apartheid da história? Não. A África do Sul foi um estado de apartheid entre 1948 e 1991 ou 93. Não me lembro bem. A África do Sul foi um estado de apartheid. Perfeito? Desde o fim do governo de Annie Smith, quando surge o pequeno apartheid, se não me engano foi até 73, O que era o pequeno apartheid? Era uma coisa muito parecida com outro estado de apartheid que existia, os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América foram um estado de apartheid. Did you know that the U.S. had concentration camps in the late 1920s? In 1927, levees along the Mississippi River burst in over 145 places, flooding a region the size of New England. Over 100,000 homes were destroyed, farmland and livestock was ruined, hundreds died, and 700,000 people in Louisiana, Arkansas, and Mississippi were displaced. President Calvin Coolidge didn't believe in federal intervention, so he appointed Herbert Hoover to oversee the Red Cross's efforts. The Coast Guard, Army, and Navy rounded up those displaced into Red Cross camps, which were segregated by race since this was during Jim Crow. In Mississippi, black camps quickly turned into labor camps. Plantation owners requested the governor and the National Guard to ensure black residents stayed to work and to guard them against, quote, a possible influx of labor agents who would seize this opportunity to take the refugees to the north and give them work. Whites were allowed to evacuate, but black men were ordered to, quote, stay in established camps. Houseless black women and children also stayed in these camps to be with their sons and fathers. Black men were ordered by whites they did not know to repair homes, businesses, and plantations. Signs in Mississippi read, refugee labor is free to all white men. Those who didn't work or tried to escape were beaten or killed by National Guard troops patrolling the camps. Black evacuees were forced to repair levees, clean towns, and haul supplies off ships and into camps, trudging for miles through knee-deep water and mud. While whites enjoyed cooked meat and canned peaches, black camps only received bread. Whites. Então nós vimos que, vocês viram, não é? Década de 1920, negros ainda eram tratados como escravos dos Estados Unidos da América. Você tinha segregação pura e simples. Preto não podia casar com branco, não podia sequer ser enterrado onde estava branco, não podia usar ônibus de branco, não podia ficar no mesmo lugar que branco, em quase todo o sul, em todo o sul dos Estados Unidos. E isso é um estado de apartheid. A África do Sul estava apenas fazendo o que os Estados Unidos faziam. Simples assim, cara. Simples assim. Só que os Estados Unidos fizeram só até o começo dos anos 1960. A África do Sul fez até 1973. Em 1973, houve a Guerra do Yom Kippur. A Guerra do Yom Kippur foi aquela que eu já falei para vocês, que Israel perdeu. Mas, na hora de levar, os Estados Unidos interferiram e impediram os árabes. Quer dizer, sempre quando Israel batia, os Estados Unidos não faziam nada. Mas quando Israel apanhou, os Estados Unidos intervieram. Ok?
E aí teve o choque do petróleo, um punhado de coisa em 1973. Mas outra coisa que muita gente se esquece convenientemente que houve em 1973 foi o grande apartheid. O grande apartheid foi quando os negros sul-africanos, de cidadãos de segunda classe, como exatamente eram os negros dos Estados Unidos, se tornaram estrangeiros no próprio país. Foi a época que surgiram os bantustões. Vamos mostrar rapidamente aqui o que era um bantustão. Eis os bantustões. Os brancos eram 16% da população sul-africana e entregaram a parcela ínfima do território para os negros, que era a grande maioria da população, morarem. Os negros sul-africanos, então, tornaram-se estrangeiros no próprio país, exatamente como a ocupação ilegítima da Palestina, chamada Israel, faz hoje em dia. É a mesmíssima coisa. Os nativos da terra, os palestinos, estão confinados em bantustões. Vamos mostrar aqui para vocês. Vejam, rigorosamente a mesma coisa. Pegaram os nativos da terra, no caso os palestinos, e isolaram eles, segregaram eles, em pedaços cada vez menores e separados entre si. Perfeito? Então, o que o Estado de Israel está fazendo não é nada novo, não. É a mesma coisa que a África do Sul do Apartheid fez. A mesmíssima coisa. Invasores europeus, só que no caso da África do Sul eram holandeses. Os mesmos que estavam no Nordeste brasileiro foram para a África do Sul. Certo? Os mesmos. Então, as pessoas gostam de lembrar que, os que estavam no Nordeste brasileiro foram para a América do Norte e fundaram Nova York. Mas isso é muito conveniente, é muito fofo, né? Fundaram Nova York, então chamado Nova Amsterdã. Mas não foi só para lá que eles foram, não. Eles foram para o sul da África, onde se tornaram os africânderes, que mais tarde deu origem à África do Sul racista. Inclusive com apoio evangélico, a Igreja Sul-Africana, evangélica, protestante, deu apoio largo aos racistas, da mesma forma que deu apoio largo aos racistas do sul dos Estados Unidos. Pessoal da Ku Klux Klan. Tudo tem origem evangélica. Todos eles eram protestantes. Perfeito? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou ligando uma bola de cristal? Não, gente. O nome disso é história. Já aconteceu outras vezes no mundo. Por isso que a gente tem que saber história. Porque senão, ela nos pega de novo. O que Marx disse? Que a história acontece duas vezes. A primeira como tragédia e a segunda como farsa. E é por isso que a gente tem que entender a história. Porque senão a gente vai ficar falando, com todo respeito, merda. Vai ficar falando merda. E é por isso que, o mestre Leide não está tentando fazer exercício de futurologia, não. Eu concordo com David Hume. Não dá para saber o futuro. Mas o passado é um ótimo indicador para o presente. Dificilmente uma coisa que está acontecendo, de alguma forma, não aconteceu. É mais ou menos o seguinte, gente. Você pega uma semente de laranja e planta. Qual será o futuro? Vai sair uma árvore que produz abacates? Vai sair um pé de milho? Vai sair um chocolate? Não. Normalmente colhe-se aquilo que se planta. Ora, sabendo que está sendo plantado, a gente pode ter uma ideia bastante interessante do que vai ser colhido. Simples assim. Correto? Então não estou fazendo exercício de futurologia. De forma alguma. A gente está pegando as experiências do passado e transformando elas numa tentativa. É claro que eu posso estar errado. Eu posso ter me faltado dados, pode ter deixado de pegar alguma coisa,
Posso ter exagerado a interpretação de alguma coisa, é evidente que isso pode ter acontecido. Mas normalmente eu ando acertando. Por quê? Porque eu tento fazer ciência. As pessoas acham que só química, física, matemática, astronomia. Bom, matemática nem é ciência, mas vocês entenderam. Geografia também é ciência. Economia também é ciência. Quer dizer, hoje em dia nem tanto, mas já foi. História é ciência. Antropologia é ciência. Psicologia é ciência. Sociologia é ciência. Filosofia não é ciência, mas é um saber importante. Então, gente, para que nós tentemos fazer alguma análise, o conhecimento importa. O conhecimento importa. Eu tive uma experiência de professor de 20 anos. Tem graduação, tem mestrado. Eu não tiro as informações do... Não. Eu procuro analisar. Eu procuro ouvir, ler, perceber quem sabe mais do que eu. Para que a gente possa sempre estar avançando. Perfeito? Então é claro que as minhas análises não são perfeitas. É evidente que eu não acerto sempre. Mas vamos convir que um pouco eu acerto. Bem mais do que se eu estivesse meramente palpitando. Que eu me esforço para tentar entender a situação. Para aí tentar explicar. E que não é uma questão de futurologia. É uma questão de conhecimento. É para isso que serve a ciência. Só que hoje em dia está tão complicado, né? Tão difícil, porque os caras é pastor sem ter teologia. Os caras são divulgador científico sem ter formação científica sólida. É natural que a gente fique desconfiado. Eu diria que é benéfico, inclusive. Eu diria que é saudável. Mas algum crédito, gente, não faz mal para ninguém, não. Certo? Algum crédito não faz mal para ninguém. Pelo contrário, ajuda. Evidente que eu peço Pix porque eu preciso. Mas eu fico muito feliz com like. Mais feliz ainda com comentário. Porque isso tudo ajuda a gente a divulgar nossas ideias, nossas análises, nosso canal, nosso grupo. Nós temos um grupo. Inclusive, se você ainda não está nele, entra. Temos um grupo lá no Telegram. Ele é bastante interessante. Tem eu e tem muito mais pessoas que sabem muito mais do que eu. Deixa eu explicar rapidamente a ideia do conhecimento. A ideia do conhecimento não é para você brigar, não. Tipo, eu sei uma coisa, outra pessoa sabe outra, nós vamos discutir quem sabe mais, e no fim, um vai perder. Não é assim que o conhecimento funciona. Conhecimento não é igual a uma moeda, que se eu dou a minha para você, eu fico sem. Não. Imagina o seguinte, o conhecimento é uma coisa que você tem. Você encontra outra pessoa com outro conhecimento. Se vocês dialogarem, mais ainda, quando a gente ouve, a gente ganha o conhecimento do outro. Quando a gente fala, a gente dá o nosso conhecimento. Então, se a gente fala, se a gente escreve, a gente está compartilhando o que sabe. Se a gente lê, se a gente ouve, a gente está adquirindo novos saberes. Essa é a coisa extraordinária do conhecimento. Ele se multiplica, ele cresce, ele é fecundo. E ele é diferente do palpite. Ele é diferente da fofoca. Ele não é infalível. Pelo contrário, ele está sempre tendo que ser reformulado. E é através do diálogo que a gente faz isso. É através da dialética que a gente constrói isso. No meu caso, eu aprendo cada dia com cada comentário, com cada observação, com cada áudio que eu recebo, com cada vídeo que eu ganho, com cada link que as pessoas me passam, com cada livro que as pessoas me dão. Então o que eu estou fazendo aqui no canal? Retribuindo. Eu estou retribuindo. Esse vídeo, mais que um desabafo,
é um agradecimento. Muito obrigado a cada um de vocês. Até a próxima. Bom, matemática nem é ciência, mas vocês entenderam. Geografia também é ciência. Economia também é ciência. Quer dizer, hoje em dia nem tanto, mas já foi. História é ciência. Antropologia é ciência. Psicologia é ciência. Sociologia é ciência. Filosofia não é ciência, mas é um saber importante. Então, gente, para que nós tentemos fazer alguma análise, o conhecimento importa. O conhecimento importa. Eu tive uma experiência de professor de 20 anos. Tem graduação, tem mestrado. Eu não tiro as informações do... Não. Eu procuro analisar. Eu procuro ouvir, ler, perceber quem sabe mais do que eu. Para que a gente possa sempre estar avançando. Perfeito? Então é claro que as minhas análises não são perfeitas. É evidente que eu não acerto sempre. Mas vamos convir que um pouco eu acerto. Bem mais do que se eu estivesse meramente palpitando. Que eu me esforço para tentar entender a situação. Para aí tentar explicar. E que não é uma questão de futurologia. É uma questão de conhecimento. É para isso que serve a ciência. Só que hoje em dia está tão complicado, né? Tão difícil, porque os caras é pastor sem ter teologia. Os caras são divulgador científico sem ter formação científica sólida. É natural que a gente fique desconfiado. Eu diria que é benéfico, inclusive. Eu diria que é saudável. Mas algum crédito, gente, não faz mal para ninguém, não. Certo? Algum crédito não faz mal para ninguém. Pelo contrário, ajuda. Evidente que eu peço Pix porque eu preciso. Mas eu fico muito feliz com like. Mais feliz ainda com comentário. Porque isso tudo ajuda a gente a divulgar nossas ideias, nossas análises, nosso canal, nosso grupo. Nós temos um grupo. Inclusive, se você ainda não está nele, entra. Temos um grupo lá no Telegram. Ele é bastante interessante. Tem eu e tem muito mais pessoas que sabem muito mais do que eu. Deixa eu explicar rapidamente a ideia do conhecimento. A ideia do conhecimento não é para você brigar, não. Tipo, eu sei uma coisa, outra pessoa sabe outra, nós vamos discutir quem sabe mais, e no fim, um vai perder. Não é assim que o conhecimento funciona. Conhecimento não é igual a uma moeda, que se eu dou a minha para você, eu fico sem. Não. Imagina o seguinte, o conhecimento é uma coisa que você tem. Você encontra outra pessoa com outro conhecimento. Se vocês dialogarem, mais ainda, quando a gente ouve, a gente ganha o conhecimento do outro. Quando a gente fala, a gente dá o nosso conhecimento. Então, se a gente fala, se a gente escreve, a gente está compartilhando o que sabe. Se a gente lê, se a gente ouve, a gente está adquirindo novos saberes. Essa é a coisa extraordinária do conhecimento. Ele se multiplica, ele cresce, ele é fecundo. E ele é diferente do palpite. Ele é diferente da fofoca. Ele não é infalível. Pelo contrário, ele está sempre tendo que ser reformulado. E é através do diálogo que a gente faz isso. É através da dialética que a gente constrói isso. No meu caso, eu aprendo cada dia com cada comentário, com cada observação, com cada áudio que eu recebo, com cada vídeo que eu ganho, com cada link que as pessoas me passam, com cada livro que as pessoas me dão. Então o que eu estou fazendo aqui no canal? Retribuindo. Eu estou retribuindo. Esse vídeo, mais que um desabafo, é um agradecimento. Muito obrigado a cada um de vocês. Até a próxima.